Exaustão por tentar provar o seu valor o tempo todo, mesmo você sendo altamente competente. Esse é o nosso tema de hoje, vem com a Tata. E como não podia deixar, o foco do meu trabalho, a base do meu trabalho é a visão sistêmica, o pensamento sistêmico. E na perspectiva hellingeriana, essa dinâmica pode estar ligada a várias ordens do amor, que são os princípios que regem os sistemas familiares. Aliás, não só os sistemas familiares, mas também os sistemas empresariais. Todo mundo profissional, pessoal, social está ligado a um sistema e já sabemos que as constelações familiares, que as ordens do sistema familiar, as ordens do amor, como descreveu Bert Helling, rege todo esse universo, não só o familiar, pessoal, como também o empresarial. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aqui, vem comigo. E a primeira ordem do amor que a gente precisa olhar nesse contexto é a necessidade de pertencimento. Muitas vezes, por essa necessidade de pertencer, nós fazemos demais. A gente vai buscar excessivamente esse esforço contínuo. Por quê? Porque muito provavelmente quando nós olhamos para os nossos antepassados, seja pai, mãe ou gerações anteriores, nós vamos perceber que muito provavelmente aconteceu esforços muito grandes, tanto para sobreviver como para ter o seu valor reconhecido, o merecimento do pertencimento ligado a esse esforço. Então nós precisamos olhar para o nosso sistema e entender qual é o comportamento desse sistema. O que esse sistema nos ensina? Por quê? Pensa no sistema familiar como um grande banco de dados, um Wi-Fi enorme. E nós, quando entramos no nosso sistema, nós fazemos o download de tudo que está lá. E aí, como a regra do jogo dentro do nosso sistema talvez seja esse esforço para pertencer ao sistema, nós repetimos esse padrão. Então a gente passa a trabalhar num esforço desmedido o tempo todo para que a gente possa pertencer, para que a gente possa ser aceito dentro do nosso sistema. É como se a exaustão fosse o preço que eu preciso pagar para pertencer ao meu sistema. A outra ordem do sistema familiar, que Bert Helling denominou ordens do amor, seria a hierarquia e ordem. Quando a gente está fora do nosso lugar no sistema, o que significa estar fora do lugar no sistema? Eu estou ocupando um lugar que não é meu. Como assim, Joyce? Ocupando um lugar que não é meu? Eu posso estar numa posição de querer salvar a minha família. Então, ao invés de ser filha, eu sou mãe dos meus pais. Eu quero salvar os meus pais. Eu quero salvar os meus irmãos. Então, talvez eu tenha aprendido diante de um comportamento que eu preciso fazer coisas além daquilo que me corresponde, para que eu possa fazer parte também. E nesse movimento eu fico fora do meu lugar. E aí, para manter esse lugar, eu preciso fazer excessivamente, porque não é um lugar meu, não é um lugar de conforto. Quando a gente está no nosso lugar, aquilo que a gente faz é leve, é fluido. Quando tudo que a gente tem que fazer tem esforço, tem desgaste e gera essa exaustão, muito provavelmente é porque você está fora do seu lugar. E nesse lugar é pesado, é exaustivo. Estar fora do seu lugar é exaustivo. Então, quando eu estou no meu lugar de filha, eu recebo e dou. Não para os meus pais, mas eu posso receber a força que vem, que emana dos meus pais, que vem lá de trás e chega até mim, e eu recebo essa força e transbordo essa força no mundo. Aonde? Na minha família, com os meus filhos, com o meu trabalho, na sociedade, eu consigo fazer esse transbordo.
porque eu recebo toda essa energia. Quando eu saio do meu lugar de filha, que recebe, e vou tentar cuidar dos meus pais, eu vou atrás dos meus pais, o fluxo não chega. Então eu não tenho força, eu não tenho energia, falta energia. E tudo que eu vou fazer daqui para frente é com esforço, é pesado. É como se eu tentasse empurrar um carro, que não é natural nós empurrarmos. Qual é o natural? Eu entro dentro do carro, dou a partida e saio com o carro. Agora, quando eu tento inverter a ordem, e atrás do carro empurrar, é muito pesado, é muito esforço. Então, estar fora do nosso lugar é um lugar que um lugar onde gera muito esforço para nós, gera desgaste e aí acaba culminando nessa exaustão. E já que nós estamos falando em exaustão, eu quero aproveitar e eu vou deixar um link na descrição desse vídeo do Desafio de 21 Dias, que é um programa que eu desenvolvi de 21 dias para você sair da exaustão e entrar num fluxo natural. Então é um programa voltado para o autoconhecimento, com atividades simples, que vai consolidar você como um todo. Por quê? Porque eu não acredito em partes, eu acredito no olo, no todo. Então, nós somos mente, nós somos emoção e nós somos corpo. Então, a gente precisa unir tudo isso. Então, dentro do programa de 21 dias, você tem atividades simples, rápidas, 15, 20 minutos por dia, que cabem na sua rotina para que você não tenha que mudar todo o seu planejamento, mas que vão te ajudar a criar consciência e sair desse estado de esgotamento, de exaustão, antes que você chegue a um burnout. Então, de novo, vou deixar na descrição desse vídeo o link do programa D21. Se você sente que está meio nessa vibe de muito esforço, que talvez você possa estar fora do seu lugar, fazendo demais para poder pertencer, porque vem de uma dinâmica familiar, onde o esforço era a base do reconhecimento, eu aconselho você a clicar no link e se inscrever, fazer o D21. Depois você me conta os resultados. Quero saber, põe aqui na descrição do vídeo para mim se você entrou e quais os resultados você conseguiu. Uma outra desordem dentro do sistema das ordens do amor pode ser o equilíbrio entre o dar e receber, o equilíbrio de troca. Então, para tudo na vida precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando lá atrás houve algum tipo de perda, algum desequilíbrio, alguém que foi roubado, alguém que perdeu tudo, alguém que se esforçou demais e não conseguiu, principalmente quando a gente tem na nossa ancestralidade famílias de imigrantes, pessoas que deixaram tudo para trás, que entraram num navio sem saber, sem nem imaginar como é que seria a vida na terra para onde eles estavam indo. Deixou pertence, deixou família, deixou muitas coisas para trás, ou seja, teve muitas perdas. E não necessariamente conseguiu encontrar aonde estava indo uma compensação para tudo aquilo que foi deixado. Ou não sentiu que isso tenha acontecido, Quando isso acontece, é comum que um membro da família mais para frente, não necessariamente filhos, mas netos, bisnetos, assumam esse lugar de querer fazer essa compensação, compensar pelo outro. Então, tudo que ele não conseguiu, tudo que ele não fez, eu vou me esforçar demais para tentar compensar aquilo que ele perdeu, aquilo que ele foi roubado, aquilo que foi suprimido dele. Então, nas leis sistêmicas de equilíbrio entre troca, pode acontecer esse emaranhamento com algum membro lá de trás. E já que a gente falou de emaranhamento, pode sim haver uma identificação inconsciente, que é um emaranhamento, aonde alguém do sistema que foi excluído, e para que essa pessoa seja vista,
eu entro nesse movimento exaustivo de tentar provar valor, de tentar mostrar, num movimento de lealdade, de emaranhamento com esse excluído. É uma forma inconsciente, infantil, de trazer essa pessoa de volta para o sistema. Então, para isso, para resolver isso, a gente precisa ter consciência. E uma constelação familiar, a gente consegue detectar e colocar ordem no sistema. Então, se você sentir no seu coração, tiver vontade de experimentar, quiser olhar para essas questões, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa me chamar e marcar uma constelação familiar. E aí a gente possa olhar para o seu sistema e ver aquilo que precisa de ordem. Aonde existe algum tipo de emaranhamento que te leva a esse movimento de o tempo todo estar tentando provar o valor, ficar nesse movimento de exaustão constante que pode sim te levar a um burnout, né, a problemas de saúde mais graves, em virtude de um emaranhamento familiar. Então, se você sente, percebe alguma coisa, tem essa vontade de olhar para essas questões, me chama no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vamos fazer uma constelação familiar, vamos resolver isso e vamos começar agora 2026, que está quase aí, estamos em novembro, quase aí 2026 chegando. Vamos resolver isso para que 2026 seja um ano espetacular. Aliás, muito antes disso, ainda temos novembro e dezembro pela frente. Que é justamente o papel o movimento das constelações familiares é justamente isso, trazer luz a essas lealdades, a essas questões, a todas essas dinâmicas que estão escondidas dentro do sistema, reconhecer, honrar e deixar com eles todas as dinâmicas que pertencem aos seus antepassados. Então, quando a gente está nessas dinâmicas, nós estamos repetindo padrões, nós estamos sendo leais de uma forma infantil e inconsciente, repetindo padrões de dor do nosso sistema. Então, a constelação, além de trazer luz, ela mostra esses emaranhamentos para que a gente possa fazer um movimento de forma consciente, de deixar com eles aquilo que é deles, honrando, sem julgamento, aquilo que aconteceu no passado. E com isso, restabelecer a ordem no sistema. Eu volto para o meu lugar, deixo o que é de cada um com cada um, sem essa necessidade de ficar carregando pesos que não são meus. Então, esse é um movimento que as constelações familiares faz. Então, ela traz essa luz, ela traz esse reconhecimento e ela faz esse movimento de ordem, de colocar em ordem aquilo que precisa. E quando a gente volta para o nosso lugar, para aquele lugar que é meu, que me pertence, a vida começa a fluir. E quando eu falo fluir, é num todo. A sua vida pessoal, profissional, familiar, afetiva, dinheiro, tudo isso cria um fluxo que é pró-vida, que vai em direção à vida. Do contrário, ele não vem, é como se fosse um rio que tá trancado, onde existe uma barragem impedindo o rio de passar. Então vai criando aquela pressão que é onde você sente toda essa exaustão, esse cansaço, e por mais que você faça, os resultados não são exatamente aquilo que você queria. Por quê? Porque existem essas desordens dentro do sistema que precisam ser vistas. E enquanto essas desordens não são vistas, você não consegue trazer um resultado que seja efetivo, que seja contínuo. E fica lidando com tudo isso na força do braço. E isso realmente é exaustivo, cansa. Segundo o pensamento sistêmico e as constelações familiares, essa exaustão, esse movimento de ficar o tempo todo tentando provar algo, mesmo você sendo uma pessoa altamente capacitada, não é algo individual, não é algo só meu, não é algo só do próprio indivíduo, mas sim é algo do coletivo, é algo do sistema que precisa ser olhado.
Então, qual das leis sistêmicas foram infringidas, existe alguma dinâmica que está tirando a ordem do sistema, seja o equilíbrio da receber, seja porque tem alguém que foi excluído, por alguma das dinâmicas que o sistema pode estar representando, e nós, por lealdade ao nosso sistema e por necessidade de pertencimento também, nós reproduzimos. Então a gente acaba reproduzindo coisas que não são nossas. Como dizia Bert Helling, nós somos muito mais leais do que livres. Isso significa o quê? Que por lealdade ao meu sistema familiar, por lealdade àqueles que vieram antes, que me deram a vida, por quê? Foi graças ao destino de cada um deles, que foi como foi, que eu estou aqui. Independente se esse destino foi bom ou ruim, se eu considero ele bom ou mal, não importa. Foi porque tudo foi como foi que hoje eu estou aqui exatamente como eu estou. Então, se houve falhas, roubos, enganos, não importa, fracasso, sucesso, alegria, tristeza, foi diante e porque tudo isso foi exatamente como foi que culminou na minha existência. Então, num movimento cego de lealdade, eu tento recuperar, eu tento compensar. Então, as constelações familiares, ela traz justamente isso, um olhar para aquilo que veio antes, aquilo que eu estou tentando reverenciar, aquilo que eu estou tentando mostrar, aquilo que eu estou tentando compensar, e que não necessariamente é meu, e que eu não tenho competência, eu não consigo, e que só me esgota. Quando eu olho para tudo isso com respeito, com honra, com responsabilidade, e consigo fazer um movimento de deixar com eles o que é deles, a minha vida começa a fluir. E é justamente nesse movimento que eu honro aqueles que vieram antes. Porque eles passaram por tudo que eles passaram e isso me deu a vida. Então a forma que eu tenho de honrá-los é o quê? Fazer algo de bom com a minha vida. E nesse movimento, se você sente que você tem muito para transbordar, que você tem aí, que você gostaria de contribuir mais, criar um legado impactando vidas, mas não sabe exatamente como você pode montar tudo isso, como que você pode trabalhar tudo isso, eu desenvolvi a metodologia que é a tríade da autoridade, que trabalha movimentos sistêmicos, trabalha a parte emocional e a parte estratégica, para que você possa o quê? Criar uma metodologia sua, única, exclusiva, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento e colocar isso no mundo, criar o seu próprio legado, ou seja, saia do armário. Se você é essa pessoa que quer impactar vidas, que quer criar um legado, mas ainda sente que está trancada no armário, a sua oportunidade é essa. Não deixa de clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa agendar uma sessão, conhecer melhor o trabalho, entender como é que funciona tudo isso e como esse método pode impactar e resolver essa sua necessidade de transbordo que você tem hoje. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, ajudado você a criar um pouquinho, a ganhar um pouquinho mais de consciência sobre o pensamento sistêmico, sobre essa necessidade de validação externa. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda pra caramba o canal. Se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda terça-feira tem conteúdo novo saindo aqui no canal. E nós nos vemos então na próxima terça-feira. Vem com a Tata!